A partir de agora vamos ver análise de gráficos de funções. Então nós vamos estudar primeiro intervalos de crescimento e decrescimento das funções e também os sinais, depois, logo após, o estudo dos sinais das funções. Então aqui nós temos 4 gráficos, e aí nós vamos ver agora em quais intervalos esses gráficos são crescente ou decrescente. Vamos lá. No primeiro gráfico, nós vemos que ele é o gráfico de uma função afim, né? Uma função do primeiro grau, porque o gráfico é uma reta. Então, sempre que isso acontece, o gráfico é uma reta, né? Função do primeiro grau. E aí, como é que nós vamos analisar se esse gráfico aqui, o intervalo é crescente ou decrescente? A gente analisa o gráfico da esquerda para a direita e vê o que está acontecendo. Da esquerda, vemos que o gráfico está aqui abaixo do eixo X, né? O eixo das abscissas. E quando ele vai para a direita, o gráfico vai subindo, ou seja, ele está crescendo. Então, esse intervalo aqui é crescente. No segundo caso, se a gente analisar também aí da esquerda para a direita, vai acontecer aqui o contrário, porque quando na esquerda aqui, ó, o gráfico está aqui na parte superior, o eixo das abscissas está bem acima, né? E quando ele vai para a direita, ó, ele vai descendo, ó. Ou seja, aqui o gráfico está diminuindo. Se ele está diminuindo, ele é decrescente. Então, vou fazer aqui decrescente. Nesses outros dois casos, esses outros dois gráficos, eles não representam mais função do primeiro grau, né? Agora são funções do segundo grau, porque o gráfico é uma parábola. A parábola, nesse caso, nesse primeiro gráfico, tem uma concavidade para cima, voltada para cima, como se fosse uma letra U, né? E no segundo tem aqui uma concavidade voltada para baixo, é como se fosse um U invertido, uma letra U invertida. Então, o que a gente vai analisar? No gráfico da função do segundo grau, esse ponto aqui, ó, onde muda o sentido do gráfico, nós chamamos de vértice. Esse é o vértice do gráfico. Então, nesse caso, esse vértice aqui está em menos 2 e esse outro vértice aqui, ó, está em 5 positivo. Então, o que acontece? Se a gente analisar da esquerda para a direita, o gráfico aqui, ó, nessa primeira parte, ele começa descendo. Ó. Se a gente analisa da esquerda para a direita, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele está diminuindo, né? Então, nesse trecho aqui, o gráfico é decrescente até chegar no vértice. Do vértice por diante, vai modificar. Ó. Depois do vértice, se a gente continuar analisando, o gráfico cresce, ó. Tem um crescimento. Ó. Daqui do vértice por diante, o gráfico sobe. Então, nesse intervalo aqui, ele é crescente. Então, vejam que no gráfico da função do segundo grau, existem dois intervalos, né? Um intervalo, nesse caso, o intervalo primeiro é decrescente e depois um intervalo crescente. Então, eu vou fazer o nome aqui, crescente. Decrescente primeiro, quer dizer, decrescente. E depois ele é crescente. Crescente. Analisando agora o outro gráfico, se a gente analisa aqui da esquerda para a direita, vê que primeiro ele está subindo, né? Primeiro ele está crescendo, então esse primeiro intervalo até chegar no vértice aqui, ele é crescente. E após o vértice, né? A gente analisa da esquerda para a direita, após o vértice ele é decrescente. Então, vou fazer aqui decrescente. Aqui é a letra C, decrescente. Então vejam que não tem nenhuma dificuldade, né, para analisar se o gráfico é crescente ou decrescente. Nos gráficos e funções que representam funções de primeiro grau, talvez até um pouco mais fácil, porque é um único tipo de intervalo, já que é uma reta só, né? E na função do segundo grau vão ter dois tipos de intervalos, né? Primeiro, nesse primeiro caso aqui, ó, o primeiro intervalo foi decrescente, depois do vértice crescente,
no segundo, primeiro crescente e depois decrescente. Agora vamos ver o estudo dos sinais de uma função. Vamos lá. O que nós vamos analisar agora no primeiro gráfico? Primeiro, quando o sinal é positivo e quando o sinal é negativo, né? Sinais, vocês lembram logo, né? Sinal de mais, de menos. Então, na função do primeiro grau, na verdade nas duas funções, tanto na função do primeiro grau como na função do segundo grau, quando o gráfico está acima do eixo das abscissas, acima do eixo das abscissas, ele é positivo. Então vejam que aqui, no número 1, a partir do número 1, depois do número 1, o gráfico passa do eixo das abscissas, ou seja, ele passa a ser positivo. Então, todos os valores acima de 1 nesse primeiro gráfico são positivos. Já se for o contrário, se a gente for analisar antes do número 1, ele é negativo, ele fica abaixo do eixo das abscissas. Estão vendo aqui o eixo das abscissas, abaixo do eixo das abscissas, então o sinal vai ser negativo, sinal de menos. No segundo gráfico, vai ser tá aqui invertido, né? Antes do número 1, antes de 1 agora, o gráfico fica acima do eixo das abscissas. Antes do número 1, acima do eixo das abscissas, então o sinal dele é positivo, se está acima do eixo das abscissas. Depois de 1, ele fica abaixo do eixo das abscissas. Então, abaixo do eixo das abscissas é negativo. Então, os valores maiores que 1, né, são negativos. Aqui agora temos dois gráficos representando funções do segundo grau. Na função do segundo grau, nós vamos ver que antes de menos 3, nesse primeiro gráfico aqui, antes de menos 3, os valores estão acima do eixo das abscissas. Então, antes de menos 3, os valores são positivos. Antes de menos 3, o gráfico é positivo. Percebam, antes de menos 3, o gráfico está acima do eixo das abscissas. Então, antes de menos 3, os valores menores do que menos 3, para valores menores do que menos 3, o gráfico positivo. Entre menos 3 e menos 1, olha onde o gráfico está agora. Ele está abaixo do eixo das abscissas, entre menos 3 e menos 1. Abaixo do eixo das abscissas, então, negativo. Então, nessa parte aqui, ele é negativo, o gráfico é negativo, nos valores de x entre menos 3 e 1. Já para valores de x maiores do que 1, quando x é maior do que 1, olha onde está o gráfico agora. Ele fica acima, mais uma vez, acima do eixo das abscissas. Então, acima do eixo das abscissas, mais uma vez, gráfico positivo, então sinal de mais. No último gráfico, nós temos antes de menos 1, para valores de x menores do que menos 1, olha onde está o gráfico. Está abaixo do eixo das abscissas, sinal negativo. Entre menos 1 e 4, o que está acontecendo aqui? Entre menos 1 e 4, o gráfico está onde? Acima do eixo das abscissas. Acima do eixo das abscissas, sinal positivo. Então, o gráfico é positivo para valores de x entre menos 1 e 4. Depois de 4, é o que acontece de novo com o gráfico. Após o 4, né, para valores de x maiores que 4, ele volta a ser negativo, ele fica abaixo do eixo das abscissas, então sinal de menos.